Então, vamos iniciar, né, essa UC do módulo 3, né? Deixa eu já, para a gente já fazer os disclaimers aqui, que a gente sempre faz no início de uma UC, né? Separei com um material aqui, pessoal, de um cliente aqui da JC Distribuição, e daí para vocês tirar por base aqui cada atividade, né? Lembrando que a gente vai analisar aqui, ó, no nosso plano aqui, né? Atividade um, atividade 2, atividade 3, né? Ao C que a gente está aqui, ó, é de manutenção elétrica predial e industrial, né? Então, relembrando também, né, que eu ainda estou aguardando aqui alguns envios da UC anterior de instalações do CEP, né? Só para ficar claro, pessoal, vocês vão ter agora dia 12 a primeira. Por que que eu antecipei, né, essa UC lá? Eu vi no cronograma que ela estava para iniciar dia 12, só que dia 12 por padrão aqui, ó, ele está como sábado. Então, e como é aula presencial, né, vocês precisam, embora no cronograma tá falando dia 12, vocês precisam, e já terminou o C de instalação, né, vocês precisam de uma aula inicial antes da primeira aula presencial, né, por isso que, embora lá no cronograma esteja outra data lá, já iniciei agora aqui a análise das atividades, tá bom? Então, ó, já está tudo ok aqui, né? O início, o término. Por padrão, essa atividade de recuperação paralela, ela vai ser a mesma, né? Dependendo aí, a gente coloca uma única atividade, né? Para ser atividade de recuperação. Eu optei por dar mais tempo aqui, ó. Vocês verem, ó, que ela vai finalizar, ó, no mês 9 aí, né? Setembro. Então, a gente ainda tem muito tempo aí para finalizar as atividades. Então, ó, deixei aqui, ó, o início dia 30, né? O término para o envio normal, né? Valendo os 100 pontos aqui, ó, dia 8/9, para as três atividades, ou seja, elas já estão liberadas aqui, né? Atividade um, atividade 2 e a 3 da SAP 1, né? Já estão liberadas desde o dia 30, né? O término do envio, onde vai ser travado, aí vai ser dia 8/9. E daí, de 9 a 15/9, que é efetivamente, ó, tá vendo? O final aqui da nossa UC, né, de manutenção elétrica predial industrial, vai ser até dia 15, ó, dia 9/9 até dia 15, e é a mesma atividade, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Só que vocês vão receber um tempo a mais, e ele valendo agora, né, 20 pontos a menos, ou seja, 80 pontos. Mas eu acredito que até lá a gente vai ter subsídios, ó, que é o tanto de aula, que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito aulas aí, né, nesse decorrer. Eu vi aqui pela programação da unidade de vocês aí de Dourados, né, Mato Grosso do Sul, tem duas aulas presenciais, né, uma pro dia 12, né, daqui 2 semanas, sem ser nesse sábado agora, no próximo, né? E outra está programada para o dia 26/12. Então, vocês vão ter dois encontros presenciais aqui, pelo menos é o que está no cronograma aqui. Tá bom, pessoal? Daí, né, eu decidi tornar mais dinâmica essa aula aqui. Em vez de a gente tradicionalmente falar dos conceitos e daí posteriormente a gente fazer análise das atividades, embora a gente tenha bastante tempo aqui, ó, bastante aulas aqui, eu optei por a gente já, nas primeiras aulas, já falar das atividades, ou seja, então, nessa aula de hoje a gente vai falar da atividade um, vai fazer uma análise, daí eu vou abordar os conceitos necessários, né? Ou seja, vocês vão ter o subsídio necessário nessa mesma aula para vocês já poder iniciar essa atividade. Aí na aula do dia 7/8,
eu vou analisar sobre a atividade 2 aqui da SAP 1. E na aula do dia 14/8, a gente vai analisar a atividade 3 aqui. Então, nessas 3 primeiras aulas, além de eu falar, né, a gente falar dos conceitos aí de manutenção, né, já fazendo uma prévia aí, né, o que que é manutenção? É o ato, né, a ação aqui, ó, é a ação de você manter, né, manter o quê? O sistema elétrico predial e industrial, ou seja, a parte do chão de fábrica, a parte predial, né? Por exemplo, você pode ser um eletricista, o pessoal que faz cujo eletricista predial, né? Da manutenção em condomínios, né? Inclusive, já até dei consultoria, inclusive já trabalhei, né, na manutenção de condomínios, né? Um pouco diferente do industrial. De condomínio, você fica de plantão, tem um regime de plantão e tem também um regime de, por exemplo, de tal horário até tal horário, como se fosse o plantão, né? Vamos supor, estou chutando aqui um horário aqui, das 1 da tarde até as 5. Não quer dizer que ele vai estar trabalhando, fazendo uma atividade, a não ser que no cronograma haja um cronograma de ações e você faça essas atividades, né? Mas nesse tempo, por exemplo, uma vez eu tinha uma bolsa da OVG e eu pagava essa bolsa, né? O pessoal chama de contrapartida, no hospital. é, eu paguei essa bolsa no Hospital Geral aqui de Goiânia e também no chamado HGG, que acho que hoje acho que é Alberto Rassi que chama ele. Então, tinha um pessoal lá da manutenção, né? Até eu, como eu ainda, é como se diz, estava nos primeiros anos aí de engenharia, aí eu perguntava ao pessoal, por que que eu não vejo o pessoal da manutenção aqui? Daí me explicaram, né? Eu trabalhava lá tinha a diretoria, a parte econômica, a diretoria geral e a diretoria técnica. E daí eu ficava na diretoria técnica, né? Não na parte da engenharia, mas eu aproveitava, né, para ficar a par, né? Aí o pessoal da manutenção ficava um horário específico, mas geralmente esse horário era mais na parte da noite, né? E daí, esse horário, caso houvesse alguma ocorrência, eles eram chamados, eles não ficavam fisicamente lá no hospital, né? Era uma empresa terceirizada, daí qualquer ocorrência, eles saíam dessa terceirizada ou tivesse dentro do cronograma de ações, né? Por exemplo, o HGG, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas na época todas as roupas, né, a rouparia que eles chamam, né, a rouparia não só do HGG, mas de outros hospitais, eles eram lavados lá no HGG, né, tinha uma lavanderia imensa lá, tinham lavadeiras normais, foi lá que eu conheci lavadeira, eu nunca tinha visto esse modelo, lavadoras, lavadeira foi bom, né, lavadeira é a profissão, lavadoras a gás, tinha outras, né, que era elétrica, né, inclusive algumas elas já faziam, né, ela tinha uma centrífuga lá e essa centrífuga era controlada por um inversor de frequência, daí e a água era era água aquecida, né, porque além da solução que eles misturavam lá, né, essa água aquecida para ajudar, né, para matar os micro-organismos, né, que o hospital, né, embora seja um local que a gente busque, que a gente procure, né, para quando a gente está doente ou quando ocorre um acidente, ele é um ambiente, ou seja, que reúne todas essas pessoas em um lugar só, ou seja, é um lugar que tem um alto risco de infecção, né, de ocorrer, né, um problema, porque todos estão ali, né? Inclusive, minha mãe, uma das formações dela era enfermeira, né? E quando ela chegava em casa, ela não deixava ninguém nem pegar na mão dela, nem abraçar. Ela ia lá pro quarto dela, né? E tomava um banho de cabeça, pegava o uniforme do dia e já colocava ele para lavar.
justamente por esse caráter, né, de poder ter uma infecção, né, poder ter um risco biológico, a poder levar lá do serviço para casa. Né? Então, assim, aí tinha a centrífuga, né? Tinha as lavadoras, tinha a centrífuga para ajudar na secagem da roupa e tinha uma calandra. A calandra, pessoal, é um rolete gigantesco que ele tem uma resistência elétrica. Na indústria, a calandra ela serve, ela tem vários, assim, o clássico dela, vou colocar aqui, ó, calandra. Ó, a construção dela basicamente é essa aqui, ó. Ela tem esses roletes aqui, em indústria automotiva, por exemplo, para o pessoal fazer uma peça da lataria, né, da parte da carenagem de um carro, você fazer a dobra, né, você utiliza a calandra, aí tem a prensa, se você precisar fazer um perfil, um rasgo, né, na peça, por exemplo, um rasgo na parte da carenagem, onde comporta a parte da frente do veículo, né, que fica ali o recorte das rodas, né? Daí você vai utilizar essa prensa para furar, né, para ter aquele desenho, né, o desenho lá das rodas, né? Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, a prensa, só ativar aqui, ó. Então a prensa, aí, por exemplo, você pega uma peça inteiriça aqui, aí essa peça inteiriça, lá na prensa, você vai fazer alguns recortes. Você faz aqui a marcação, né? Deixa eu pôr a marcação em vermelho aqui, ó. Você faz a marcação dele. Aí vamos supor que é a frente de uma caminhonete. Você faz a marcação, depois vai lá na a máquina de corte a plasma, ou então na própria prensa. Vamos supor que esse perfil, que esse corte aqui é relativamente pequeno para se fazer. Você pode pegar essa chapa aqui, ó, ela cortar aqui nela, ela nessa posição, ela fica pequena aqui. Como são cortes lineares, você vai lá na prensa de corte, tem uma prensa manual, aí você corta essa parte aqui, corta essa outra aqui, ó, e esse outro retângulo aqui, ó, vai sobrar só o quê? Só essa parte aqui, ó. Daí você vem em outra prensa aqui, ó, dependendo aqui, ó, ainda corta essa parte aqui, ó. Aí só sobra esse perfil aqui, né? Aí, no caso, a calandra, na indústria automotiva, né? Esse perfil, você cortou a peça aqui, ó, só que ela é o quê? Se você enxergar, aqui é a vista frontal, vamos dizer assim. E aqui é a vista lateral, né? Que é uma chapa, né? Então, faz de conta que tá reto aqui, viu, gente? Então, nesse perfil aqui, ela tá reta, né? Aí você vai passar na calandra, que tem esses roletes aqui, ó, para ela ganhar o quê? Se você enxergar ela aqui de frente, né? Esse perfil aqui da carenagem aqui, aparentemente ela vai estar o quê? Reta, né? Agora, se você ver na vista lateral aqui, ó, ela vai estar abaulada, ó, vai estar em formato de C aqui, né? Para o quê? Para acompanhar o desenho da carenagem aí, né? Então, a calandra na indústria automotiva, ela faz isso. Já lá na indústria que eu estou dando um exemplo lá, né, que é um hospital, essa calandra aqui, ó, aí, por exemplo, ela tem os roletes aqui, né, a parte que seria o que dobraria essa chapa, né? Aí, em vez de você colocar a chapa, por exemplo, você veio na máquina de lavar, lavou a rouparia do hospital, né? Depois você coloca na centrífuga, aí a centrífuga vai tirar o excesso d'água. Depois que tirou o excesso d'água,
Lembrando que essa rouparia aqui é a rouparia o quê? Que tem a rouparia descartável, né? Que você joga fora. Somente na época da pandemia o pessoal utilizou apenas essa, né? Aí, né? Agora essa rouparia que eu tô falando é a que você vai o quê? Reaproveitar. Daí eles retiravam, passava na máquina, né? Lá na lavagem, lava, centrifuga, ó, centrífuga. E aí depois, ó, você pega vamos supor, é um lençol lá de um leito, né? Você pega esse lençol, ele vai estar lá todo amassado, né? Daí ela tem uma resistência elétrica aqui, ó. Ela vai ter um elemento resistivo aqui. Daí, além dele aquecer, finalizando a secagem da rouparia lá do hospital, ele aí vai passar entre dois roletes aqui. Daí ele vai o quê? Terminar a secagem, aplicar calor, né, por ter uma resistência, e ele vai o quê? Vai passar essa roupa, literalmente, ela vai ficar passada aqui. Então a calandra, antigamente eu só conhecia, eu nas matérias lá da engenharia, eu só tinha visto a calandra que é utilizada no automotivo. Nesse exemplo aqui, ela pode ser utilizada, né, no hospital aí. Então, vocês podem perceber, né, que essa parte aí de manutenção, né, tem, ó, deixa eu até colocar aqui, ó, calandra para hospitais. Vamos ver se vai mostrar. Ó, não, e era realmente desse jeito aqui, ó. A hospitalar, vocês estão vendo que ela parece uma impressora, aquelas impressoras de folha zero, né? Folha A1 aí, aquelas gigantescas aí, ó, de projeto. Agora a calandra normal, ela é toda aberta, porque essa normal é utilizada para você fazer a dobra aí de perfis metálicos, por exemplo, né? Beleza, pessoal. Então, a manutenção, né? A gente fazendo essa introdução rápida aí, né? A manutenção por si só, né? Você manter o quê? Manter é o ato de manter, né? A instalação elétrica predial, a instalação industrial funcionando. As boas práticas de manutenção, quando elas são aplicadas, você nem percebe que existe uma equipe de manutenção imbuída, nessa atividade. Até você chega até a comentar, né? Igual eu comentei uma vez. Eu falei, nossa senhora, eu quero trabalhar na manutenção, porque eu quase não vejo o pessoal aqui. Por quê? Existe, né, os vários níveis de manutenção, né? A manutenção mais clássica aí é a manutenção por crise, ou seja, aconteceu um problema, opa, aconteceu um problema, a gente vai lá e resolve o que está acontecendo, né? A gente tem e essa manutenção por crise, né, tem dois aspectos. A manutenção, né, uma terceirizada aí, o pessoal antigamente na Ambev era desse jeito, né? Só para você ter uma ideia, a unidade Ambev que tinha aqui em Goiânia, ela, se precisasse qualquer coisa, trocar uma lâmpada, qualquer, a equipe ela ficava lotada em Anápolis, então o pessoal já olhava. É óbvio que quando tem cronograma é porque ela passou de ser uma manutenção corretiva, né, ou por crise, dependendo da bibliografia que a gente está estudando, né, ela passa de ser o quê? Uma manutenção programada, né, uma preventiva ou preditiva, né? Então, essa por crise, se ocorrer, né, um incidente, né, igual a gente fala lá na segurança do trabalho, né, um incidente, a equipe ela é convocada para resolver. Aí, quando, por exemplo, é um processo igual ali na Ambev ali, tem um processo chama CIP, né, o processo de lavagem, né, dos tanques. Ah, você está fazendo o invase de uma cerveja específica que o lúpulo dela é de cevada, daí você vai fazer o invase de uma outra, né? Depois do processo de fermentação de uma outra, e você vai utilizar uma linha de invase, por exemplo, para uma cerveja específica que o lúpulo dela é de arroz, né? Então, ou seja, é, a, esse tipo de ceva aí, né, já é diferente, não é da soja, é do arroz, né?
Então, o que que eles fazem? É programado, né? Antes de você começar um processo produtivo de um produto diferente, né? Que é uma cerveja específica com lúpulo de arroz, a linha de invase, ela vai ser conectada com o tanque onde está ocorrendo a fermentação, né? Aí tem um tanque onde a fermentação, quando eu falo, é no caso das cervejas aí, né? Então elas ficam fermentando primeiro e depois que você faz a conexão, né, da linha de invase, depois que ela foi lavada, né, por esse processo aí, com a linha nova aí, né? Então, esse tipo de manutenção, vamos dizer assim, é uma manutenção programada. Assim que terminou o invase, terminei o invase de um lote, sei lá, tô chutando aqui de uma Heineken da vida aí. Então, eu vou pegar um outro tipo de cerveja aí, sei lá, uma Budweiser aí, né? Então, já está programado, acabou o invase da Heineken, o processo de lavagem entra, ou seja, ele é caracterizado como um processo de manutenção, né? É uma manutenção preditiva, ou seja, ele já está previsto, e daí o pessoal faz a lavagem, né? Aí utiliza nos tanques lá só da cáustica, né? Tem os tanques que, que fazem a limpeza, né? Até o tipo d'água que é utilizado, né? Eles têm uma estação de tratamento d'água própria, e daí, né, é aí que vai começar o processo do invase do novo tipo de bebida, né? Assim como tem as linhas de produção lá para os produtos os refrigerantes, aí tem os vários tanques, né? Tem os tanques, por exemplo, que são próprios do sistema de limpeza automática, né? O SIP, por exemplo, tem o de soda cáustica. Já por exemplo, os insumos, né, para fazer a mistura, os insumos para um refrigerante, o pessoal utiliza a amônia, né, o NH3, a amônia, ele vai ajudar no processo não só de conservação, né, de alimentos, mas também no processo de transformação, né, não tenho lá o gás, eu preciso fazer a transformação. O gás lá é nada mais, nada menos que uma solução de ácido carbônico. E daí, para fazer esse processo, né, você utiliza, né, a água, que ela, inclusive, tem uma extração, tratamento próprio, e o ácido, e para formar o ácido carbônico, você precisa dos tanques lá de amônia, né, do NH3. E aí esse processo químico vai fazer o que seria o que sem a essência, né, do refrigerante, já que a gente está falando de Ambev, né, a gente estaria falando de uma soda limonada ou falando de uma Guaraná Antártica ou de uma Pepsi, né? A diferença é que o ácido carbônico lá na solução gasosa ele vai ser semelhante à de uma água tônica, né? Então, primeiro eles fazem o que seria uma água tônica, depois é que ele vai receber a essência lá do guaraná, ou da soda limonada, ou do outro tipo de essência do refrigerante, né? Então, todos esses processos, né? Processo produtivo, quando a gente fala só de manutenção, a gente não está falando só da manutenção, né, da infraestrutura da parte elétrica, mas também a gente está falando de manutenção dos processos produtivos, né, no caso da indústria, ou dos processos de funcionamento, né, de um predial da vida, de um condomínio aí. Então, eu poderia dizer, né, de forma até poética, né, que é a arte de manter, né, lembrando, ó, que lá no SCORM, quando vocês acessam aqui o conteúdo do curso, né, aí a gente tem lá o SCORM, né? E aí, no SCORM, a gente tem o quê? A bibliografia adotada aqui pelo curso. Hoje a gente está vendo essa introdução aqui, né? Os elementos da manutenção elétrica, né? Na parte de planejar, programar ó, e controlar essa manutenção aqui, né? A gente, de forma rascunhal aqui, está vendo isso. A gente vai falar um pouco aqui da NBR 5410, né? Já deixei aqui na agulha
Deixa eu pegar dois arquivos aqui que eu acho interessante a gente, antes da gente, de fato, começar a análise da atividade 1 aqui, ó. Ó, esse daqui que é o prontuário de cabos, é importantíssimo, e dependendo da marca e do cabo que vocês utilizam, né, tem que fazer esse prontuário vai ser diferente. Deixa eu pegar aqui vou pegar aqui uma cópia da NBR 5410, né? Já fazendo spoiler aqui para matérias subsequentes aqui, pessoal. Então, ó, aqui, ó, a NBR 5410, ó, lembrando, né? Lembrando de aulas anteriores aí, eu peguei o módulo específico 3 com vocês, né? Mas provavelmente o professor anterior deve ter falado, né, que uma NBR é um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional. Tá até aqui, ó. Tá em inglês aqui, ó. Electrical Installations of, né, of Buildings, né? Ou seja, numa tradução, olha, low voltage, uma tradução literal, né? São o quê? Construções, né, para instalações elétricas em baixa tensão ou baixa voltagem elétrica aqui, né? Então, nessa tradução literal aqui, lembra, o professor, ele deve ter comentado, né, que lá do I3E, né, o I3E o que é é uma organização, né, não governamental que ela iniciou nas nos centros acadêmicos, departamentos, né, de engenharia de algumas faculdades ali, na verdade de várias ali, a MIT, a Caltech, outras, esses centros acadêmicos, o pessoal produzia, né, material, por exemplo, antigamente não existia, por exemplo, normas, técnicas, tudo era feito meio que artesanalmente, principalmente para o sistema elétrico de potência, né? Muitas práticas e técnicas de manutenção eram feitos, como a gente fala aqui no Brasil, na tora, né? E daí acontecia o quê? Muitos acidentes. Por isso que o aparecimento, né, o advento da engenharia de segurança do trabalho, ele foi assim, fundamental, né, para que para esse tipo de normalização, né? Então o I3E, os centros acadêmicos, alguns professores, por exemplo, se eu não me engano, acho que é da Caltech, como se diz, um dos pais aí da eletrônica, né? A eletrônica digital, como a gente conhece, né? Que a gente tem a eletrônica analógica, que o pessoal chama de eletrônica geral, né? A gente tem a eletrônica digital, né? Eu esqueci o nome dele, o pessoal chama de Shockley, né? Não só ele era um professor se eu não me engano, mestrado e doutorado, um professor lá do centro acadêmico, né, e membro, né, também do centro acadêmico, de várias pesquisas, né? Uma das pesquisas dele, ele elaborou um dispositivo que vocês conhecem, né? Como hoje a gente conhece como transistor. E na época era o quê? Era válvulas. Então, transistor, ele saiu, né, de um centro acadêmico e logo ele compôs, né, parte, né, da construção dele, né, e do escopo técnico, fez parte aí dessa, que hoje é uma organização não governamental, que é o I3E. Então, o que que o I3E faz? Existe uma produção científica, essa produção científica ela vira uma norma, assim como a norma que a gente está vendo aqui, né, a BNT, né? Então eu antigamente, né, eu até achava que essas normas existiam um tipo, é porque não deve ser da época de vocês lá. Tinha um personagem do quadrinho, o Professor Pardal. Aí eu imaginava que era um monte de gente de jaleco, estilo Professor Pardal, em um laboratório fazendo testes e criando essa norma, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de norma brasileira, né? A BNT, né? Quando eu ouvi falar disso, já me veio na mente, né? Um laboratório tipo esse do professor Pardal. Só que depois eu descobri que essa norma é o quê? É uma cópia direta de uma norma internacional, ou seja,
O Brasil, né, no caso, né, e outros países, eles compram os exemplares originais dessa norma, fazem, aí compra, né, faz a tradução para a língua materna, né, no nosso caso aí o português Brasil, e daí eles atribuem o número, no caso aqui, para instalações elétricas de baixa tensão, atribuir o número de 5410. E essa norma, ela vai compor também normas, né? Geralmente, aqui no Brasil, a gente chama de normas técnicas de distribuição, ou NTDs, né? Essas normas técnicas de distribuição, elas compõem o quê? Elas compõem as normas das concessionárias de energia elétrica, né? É, basicamente as normas, né, de instalações, né, para baixa tensão, tem instalações para média tensão, que é a 14039. Deixa eu ver se ela está aqui só para vocês dar uma conferida. Não, não tem ela aqui não, mas eu tenho uma outra aqui, ó, por exemplo, a 14136, vocês devem conhecer, ó, plugs domésticos, ó, plugs e tomadas para uso doméstico e análogo de até 20 amperes, ou seja, os de 10 amperes são aquelas tomadas de uso geral, né? As famosas tomadinhas de 10 amperes. E as de 20 são as famosas tomadas, aquelas vermelhinhas para chuveiro. Só que, né, a gente que é da área elétrica aí sabe que não necessariamente essa de 20 amperes ela vai comportar um chuveiro ali, né? Então, esse padrão aqui, ó, essa composição, tá vendo aqui a parte do desenho técnico? É aquela tomada, se eu não me engano, acho que foi em 2004 que ela foi, pelo menos que eu me lembre, né? 2002 foi a época que eu entrei na faculdade. Entrei no, se- entrei no segundo semestre, né? Olha, tá aqui, ó, novembro de 2002. Eu me lembro que eu fiquei inteirado dessa norma aqui, foi por volta de 2004, né? Então, essa norma aqui, inclusive, né, ela fez uma otimização na parte de construção, ó. Porque antigamente, né, as tomadas, você podia literalmente, né, na hora de você plugar uma tomada, muita gente colocava o dedo no metal aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver, esse aqui é o plug, a parte fêmea. Deixa eu pegar a parte macho aqui. Ó, aqui esse aqui é o macho aqui, ó. A, a gente colocava o dedo aqui, ó. E aí, na hora que você plugava, o metal já ficava bem na furação aqui, o de contato elétrico, ó. Na hora que ele começava a entrar na parte fêmea da tomada, você já poderia levar um choque. Aí muitos, o que que fizeram? Tá vendo esse rebaixo aqui no desenho? Esse daqui é para você colocar uma proteção plástica. Um é da fase, ó, pelo desenho técnico aqui, ó, o lado esquerdo do vídeo aí de vocês é o neutro. O outro lado seria a fase, né? Se for uma tomada bifásica, então seria fase A no neutro e fase B, né, onde seria a fase, né? Que aí duas de 127 vai dar 220, né? Que geralmente locais onde a gente tem o, o 110, o famoso 110, que na verdade é 127, né? A gente tem a maioria, principalmente chuveiros, eles são utilizados em tensão de linha, né, bifásica. Inclusive normas, tem a CPFL, por exemplo, a região de Paulínia, onde lá é 110, o, a parte lá da norma técnica de distribuição que inicia que tem uma tabela, né, que mostra os tipos de consumidor, né, monofásico, bifásico, trifásico. Nesses locais onde tem 110, geralmente eles nem caracterizam o consumidor monofásico. Ele já começa lá, B1, né, que é B, quer dizer bifásico, 1 quer dizer o nível de carga que ele suporta. Aí, geralmente você tem lá B1, B2, B3, aí já pula para o T1, T2, T3, né, que é trifásico, e o nível 1, né, que é o nível de carga, nível 2, o nível de carga superior e aí por diante, né? Então, nesses locais, você já começa do bifásico. Aqui, né, é equatorial, aqui Goiânia,
como é 220, você inicia a M1, M2, vai até o M3, se não me falha a memória, e depois vai bifásico e depois trifásico, por ser 220 volts aqui, né? Então, inclusive, ó, estão vendo esse rebaixo aqui, ó? Foi a primeira medida de segurança que eles tomaram com tomadas aí, ó. Você coloca uma proteção plástica aqui, ó, mesmo se o indivíduo coloca o dedo aqui e eles iam no plug na tomada antiga, ele tinha um risco menor de levar choque. Só que com essa norma aqui, né, eles levaram para um outro nível. Principalmente a construção do plug na parte do fêmea, ela foi o quê? Modificada sensivelmente, ó. Já o fêmea, você teria os elementos, né, metálicos, ó, eles vinham até a furação aqui, né, a parte metálica que vai plugar, né, o macho, o conector macho com fêmea, né, já vinha bem aqui, ó, bem na frente da furação aqui, ó. Já essa nova aqui, ó, você tem o quê? Um rebaixo, ou seja, mesmo que você tenha colocado o dedão aqui, ó, na parte. Aí tem um plástico aqui, por exemplo. Aí vamos supor, o cara é teimoso, ele é um BA1 mesmo, né? Uma pessoa inadvertida, né? A gente tem vontade de chamar ele nem de BA1, né? Um BA3, né? Uma pessoa, né? Apesar de ser adulta, né? Ele tem. Ele tem algum problema aí de cognição, né? Então, mesmo ele colocando o dedo nessa parte metálica aqui, ó, com esse novo padrão fêmea, o que que acontece? Ele não consegue, né? Ó, ela tem que, a parte do macho, ó, ela vai passar esse rebaixo aqui, e lá somente aqui no fundo, aqui na conexão, é que você vai ter o contrato elétrico, o contato, né? Desculpa, né? O contato elétrico, ou seja, é prova anti-burrice mesmo, como se diz, é um plug anti-burrice, acidente, literalmente, né? Ele livra literalmente o cidadão de ter um choque elétrico. Foi um transtorno, né? Você tem que fazer toda a troca, né? Principalmente em instalações elétricas prediais, né? Já essa troca aqui, tanto dos plugs, no caso seria só dos fêmeas, né? Que do macho teria que ter uma ação, né? Ou seja, pessoa que tem uma geladeira aí, ou uma TV há muito tempo aí, se ela não está adequada aqui a esse padrão aqui, geralmente o pessoal vai utilizar um adaptador, né? Ou seja, ainda está exposto, só que depende mais do plug fêmea. O plug fêmea é o que efetivamente protege mais o usuário comum, né? O BA1, né? Já o usuário, um nível eletricista, né? Já seria o BA4. E o BA5, né, já seria o quê? O nível eletrotécnico, tecnólogo, e o nível, né, engenheiro eletricista aí, né, que tem capacidades suficientes, né, não só para se proteger dos riscos da eletricidade, mas também de elaborar materiais, né, de fazer laudo, de ministrar, né, treinamentos, de ministrar cursos, né, não só na área da eletrotécnica, como na área da engenharia, né, ou seja, ele seria o super usuário aí do sistema elétrico aí. Então, a gente tem que ficar, né, como se diz, de acordo aí com a mudança, né, dessas normas, principalmente quando a gente fala de manutenção, ou seja, manter, né, as boas práticas de manutenção, manter uma instalação funcionando sem que o usuário, principalmente, né, a empresa perceba, né, que essa manutenção está ocorrendo, né? Ou seja, desde a manutenção mais simples, né, aquela por crise, né, a corretiva, as programadas, né? Que é você já prevendo o que pode acontecer, né? Você já traçar planos, né, de manutenção de paradas, o que o pessoal é uma tônica bem forte aí na área de manutenção, né? Você fazer as paradas programadas. A parada programada, você já tem uma pegada lá da manutenção preditiva, ou seja, você já está pensando nos possíveis problemas que aquele chão de fábrica apresenta, que aquela instalação predial apresenta, ou que ocorre,
naquela instalação e você já tece o quê? Soluções prontas. E essas soluções prontas aí, dependendo, vamos supor, manutenção de um motor elétrico aí, por exemplo, você, dependendo da arquitetura do motor, ele tem os desgastes lá das escovas, né? Então você já fica ligado. Ah, não, essas escovas elas vêm durando. Aí o bom é você ter um livro, né? Ou seja, um sistema de assim como tem lá no prontuário das instalações elétricas, né? Um sistema informatizado, principalmente, né? Uma planilha ou igual aquele livro que o pessoal tem para dar manutenção nas caldeiras, né? Que aí você tem o histórico, né? Desde da gênese, ou seja, do, da, 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 da instalação inicial, né? Da fabricação inicial dessa caldeira até a data atual, né? O que que aconteceu com ela? Ah, essa caldeira flama-tubular, ela explodiu. Ah, né, houve manutenções. Ela é uma caldeira recondicionada. E daí, nesse livro, você tem um registro de tudo, né? Que é da manutenção, né? Então, você deve fazer uma manutenção parecida com esse exemplo aí que eu dei das caldeiras, né? E aí você, né, um sistema informatizado com Excel, toda manutenção que, né, é, que é preventiva ou preditiva, né, que for fazer, né, você fazer o quê? Uma parada programada. Essa parada programada vai ser o quê? Vai ser um horário, né, que é reservado em que literalmente a produção, né, seja lá qual produção que for, né, do tipo de indústria, ela não esteja ocorrendo. Ou seja, então, não só a empresa, mas os usuários, né, aqueles que dependem indiretamente, por exemplo, uma JC Distribuição, ela depende da Ambev, por exemplo, que a Ambev ela faz o invase e tem todo um cronograma, né? Ah, eu comprei um lote lá, sei lá, de 50 engradados de refrigerante e eu preciso que esses 50 engradados vá para a unidade ali de Aparecida de Goiânia ou para a unidade que fica aqui em Goiânia, aqui nos silos, eles chamam de silos ou galpões, né? Dependendo do tipo de cliente da JC Distribuição, o que o pessoal faz? Em vez de levar lá para a sede ali em Aparecida, eles levam para alguns galpões ali que fica ali na Vila. Esqueci, não é Vila Canaã, não, é o outro setor ali. Eu acho que é Vila Isaura, isso, Vila Isaura. Daí eles têm alguns locais de armazenamento, aí vão supor, eu tenho um cliente, é o Tatico, e é o Tatico que fica ali é próximo ali, é Campinas, setor dos funcionários, né? Então compensa mais eu armazenar esses engradados, por exemplo, lá, né, ali no setor ali na Vila Isaura do que lá na unidade da JC Distribuição. Então, a própria JC Distribuição, ela aluga esses locais para o armazenamento, né, que ficam mais próximo para o cliente, né, para entrega. Ainda mais que a logística, né, ela fica ali no Guanabara ali, né, já vai direto do Guanabara para esses locais de armazenamento, ou seja, se o invase ele é atrasado, essa logística do caminhão de pegar lá da Ambev e entregar no ponto, seja lá na JC Distribuição ou para o cliente direto, né, o Tatico, por exemplo, ele vai o quê? Levar tempo. Aí quando eu faço uma parada programada, essa parada, ou seja, não está tendo produção, não está tendo, né, na parte de logística lá de entrega, ou seja, o cliente ele vai ter a falsa impressão de que não está tendo problema nenhum, os processos produtivos eles estão correndo, mas na verdade você está implementando o quê? Uma parada programada, ou seja, um reflexo direto aí da manutenção preventiva, né? Não tem aquele cara lá, o Walter Mercado, né? La garantia, eu sou Joe, né? Liga já, né? Então ele prevê os problemas que vão acontecer e antes que ocorra, né? Por exemplo, igual esse exemplo que eu dei do motor, né? Ah, se ele falha em 3 meses, na média, né? Então, em 2 semanas, ou em 2 meses,
e 3 semanas eu vou fazer uma parada programada para o quê? Para tirar os anéis coletores do motor e trocar por anéis novos, né? Então, ele funcionaria na média mais uma semana? Funcionaria. Mas se ele funcionar na média mais uma semana, pode ser que tenha o quê? Tenha uma parada da produção e um atraso em toda a cadeia. Já se eu parar em 2 meses e 3 semanas, né? Já na terceira semana, né, para fechar os 3 meses, o processo produtivo ele vai continuar, porque os anéis coletores aí da máquina elétrica lá da linha de produção, ele foi o quê? Foi feita a manutenção, né? Manutenção padrão dentro, né, do universo, ou seja, dentro do que ocorre naquele processo produtivo. Então, pessoal, eu tive que estender aqui, né? Vamos, vamos pegar aqui ó, na aba aqui, situação de aprendizagem, ó. Então, ó, vocês veem aqui, ó, tem aqui o descritivo, né, da tarefa e os envios, né, como tem no AVA aí, ó. Então, ó, a gente tem o descritivo e a folha de resposta para cada uma das atividades, ó. Então, da atividade 1 seria o memorial descritivo. Vou baixar ele aqui e já deixar em uma pasta e vai fazer uma espécie de dossiê aqui, ó. É a pasta de vocês aqui, ó, dourados, né, ó, aqui, ó. Vou pôr aqui atividades. Assim como a gente fez lá em instalações do CEP, né? Daí, ó, vou até apagar aqui para não dar BO. Já está aqui no final da nossa aula, mas vamos dar uma olhada aqui, aí na próxima aula a gente analisa a tarefa aqui. Então, qual que é a primeira das tarefas aí, ó? É você elaborar um memorial descritivo, né? O que seria o memorial descritivo, ó? Por isso que eu deixei aqui. Vou começar a falar aqui, pessoal. Daí, na próxima aula, a gente continua, né, na instrução dele, ó. Vou pegar esse da subestação aqui, ó. Lembrando, pessoal, que o memorial descritivo, ele pode ser simples, igual tá aqui, ó. Então, a gente tem um objetivo. Qual que é o objetivo de um memorial? O que que é isso, professor? De comer ou passar no cabelo, né? Ó, objetivo, as normas que foram aplicáveis, a descrição das instalações elétricas aí, ó, as não conformidades que foram encontrado, que tipo de melhorias eu posso, né, aplicar e quais as considerações finais aí, né? No descritivo e da situação de aprendizagem, esqueci de baixar ele, pessoal. Vamos pôr ele aqui, ó. Deixa eu apagar aqui da pasta de downloads, né? Como eu apago muita coisa da pasta aqui de downloads, pessoal, aí eu já vou deixar esse aqui padrão nosso, que aí é até bom para a gente acompanhar como é que está andando aqui a nossa atividade. Então, aqui, ó, é, pessoal, eu vou deixar esse contexto aqui do hotel Eco Resort para a próxima aula, a gente falar dele aqui, né? Mas eu já vou falar assim, como se diz, cirurgicamente da atividade 1, ó. Atividade 1, que é a folha de resposta é essa daqui, que vocês estão vendo à direita de vocês, ó, aqui, ó. O aluno, ou seja, você deverá elaborar um memorial descritivo. Ah, e daí? O que é um memorial descritivo, assim, na lata, secão? Ele é um resumo da instalação elétrica daquela unidade consumidora, seja uma residencial, seja uma industrial aqui. No caso daqui seria uma comercial, né, de entretenimento, que é um hotel, né, um resort aqui, né? Então, mas no caso, muitos alunos confundem, né?
Até se o professor não prestar atenção, ele se confunde também, ó. O aluno deverá elaborar um memorial descritivo, ou seja, um resumo das instalações elétricas. O que que é esse resumo? O que que entra, o que que sai nessa instalação elétrica? Se eu abrir aqui, ó, eu voltar aqui na nossa pasta, não, tá aqui. Eu vou abrir só esse aqui, ó. Não é do Hotel Resort, não. Eu peguei de um cliente aqui só para vocês terem uma noção aqui. E antes de eu fechar aqui, pessoal, vamos fazer um breve registro. Só um minutinho, pessoal, que o AutoCAD está abrindo aqui ainda. Só para fechar aqui a nossa. Lembrando que na próxima aula a gente vai falar com maior propriedade, tá bom? Só deixa eu pegar aqui o diagrama unifilar, que ele resume bem isso. Só um minutinho, só fazer o registro aqui, pessoal. Para ver se ficou correta aqui a aplicação. Ok. Não, ficou satisfatório aqui o registro aqui. Então, aqui, ó. O memorial descritivo é um resumo da instalação elétrica, mostrando que, ó, o que que está entrando nessa instalação elétrica aqui, ó. Vamos, como diz o da Atena lá, temos imagens aqui, ó. O que que está entrando nessa instalação elétrica? Ah, professor, eu estou vendo que como ela é uma indústria, né? Assim como vocês viram lá em projetos elétricos industriais, ela tem um quê? Um alto consumo, ou seja, uma capacidade de carga muito elevada. Então eu preciso do quê? De um transformador próprio, ou seja, um transformador que para clientes comuns aí, né, um monofásico, o da rede de distribuição ele serve. Nesse caso aqui, o consumo, né, a carga é tão alta, ou seja, o maquinário aqui, ó, ele tem inclusive vários quadros aqui, ó. Então, eu tenho uma alta capacidade de carga, ou seja, o transformador básico, clássico de 75, que é distribuído na malha de distribuição urbana, ele não é suficiente. Ou seja, só esse cliente sozinho, ele tem uma demanda, ou seja, ele precisa do 100% da instalação dele de 298,6 kVA, ou seja, potência aparente, né? Só ele precisa disso tudo. E um transformador de uma rede de distribuição é um de 75, tá vendo? Bem menos. Então ele faz um contrato de demanda e aí instala, né? Aí tem aquela plaquinha que vem lá, né? Aí, por exemplo, no caso de Goiânia, que é GN, aí GN o quê? GN 21, que é o quê? Um transformador igual esse daqui, é um transformador de posse do cliente, né? No caso, esse que eu estou dando exemplo aqui é da JC Distribuição, né? Então, ó, tá mostrando que tem um transformador próprio, né? Um GN, se fosse Goiânia, né? GN 21, aí tem um cadastro dele. Eu tenho uma chave fusível, o elo fusível é para a rede 15 kV, é a nossa famosa 13.8, ó, elo fusível, o 12K. Esse 12 aqui não necessariamente é a corrente elétrica. O K é a curva de atuação. Então, eu tenho um resumo aqui, ó, eu tenho a chave fusível, eu tenho um para-raio de redes, ou seja, um para-raio de média tensão. Eu tenho um transformador, ó, na configuração clássica estrela-triângulo, né, ou triângulo-estrela, desculpa, né? O triângulo é a parte de média tensão, a parte de estrela é a parte de baixa tensão do cliente. Esse cliente, como é lá no Marabá,
ele é 110 volts, né? Se fosse aqui em Goiânia, ele seria o quê? 220 volts monofásico, né? Aí estaria aqui, ó. Estaria em vez de 220 barra ou traço 110, estaria 220 barra ou traço 380, quando é monofásico 220, né? Então, ó, você tem esse desenho, diagrama, ó, mostrando que tem três condutores de alumínio com alma de aço, ó, de 185 milímetros, né? E, na verdade, esse 3 vezes 4 quer dizer que essa configuração, segundo a norma aí, né, do local aí, né, ele tem o quê? Três condutores por fase, três condutores do neutro e uma cordoária de aterramento, entendeu? É três lá no X0, né, que seria o neutro, três no X1, que é a fase da baixa tensão, e assim por diante, né? Fase A, fase B, fase C. E aqui eu só tenho três, esse 2CAA é, a, é o acrônimo para o alumínio com alma de aço. Então, aqui, ó, medição da CELPA aqui, Pará, né? Uma medição indireta aqui, ó, utiliza um TP, um TC, lá no quadro, né, de distribuição, no armário lá de distribuição, na parte de baixa tensão. Aqui, ó, proteção geral, um disjuntor de 800. Então, esse é o resumo. Esse é que você falaria no memorial descritivo. Só que vocês têm que ter a atenção, e eu vou falar melhor isso na próxima aula, né? Já que a gente fez a introdução hoje, vocês vão fazer um memorial descritivo, ou seja, esse resumo, ó, do que está entrando, do cabeamento, das proteções, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, ó, 14 circuitos, dentre eles, todos são quadros de força, ó, quadro de força e luz, ou quadros de força. Ou seja, esse aqui é o QGBT, né? O quadro geral, o de baixa tensão aqui, né? Que vai o quê? Comportar as instalações aqui da JC Distribuição, desse cliente industrial. Então, o memorial descritivo seria o quê? O resumo de tudo isso que está aqui, né? Então, só que vocês vão colocar o quê? O memorial descritivo, descrevendo instalações, ó, veja bem, ó, instalações elétricas da sua residência, não de uma instalação industrial. Então, você vai falar o objetivo, ó, o objetivo desse memorial é um resumo da entrada, aí você vai falar, como é que compõe essa entrada aí. Próxima aula a gente vai destrinchar melhor isso aí. Normas aplicáveis, com certeza a NBR 5410 está apresentável. Por exemplo, uma norma que ainda é aplicada na Equatorial, né, ela tem um outro número, mas o número clássico aqui é a NTC, é porque era CELG antigamente, né? Que seria o equivalente à NTD, Norma Técnica de Distribuição. Aí você colocaria, né, a Norma Técnica de Distribuição, número 4, que trata de instalações de baixa tensão, a NBR 5410, que trata de instalações de baixa tensão. Aí eu tenho instalações de média tensão, então eu trato da norma a 14039, e aí por diante. A descrição, que é o quê? Que é o que está lá na instalação. Daí a gente olhando aqui no diagrama, a gente sabe, ó, que tem três cabos de fase. Aqui, ó, na parte de baixa tensão, fase e neutro, né? Eu teria o Q4 mais a cordoária de terra, né? Mas só que essa multiplicação aqui quer dizer que eu tenho três do neutro, três da fase A, três da fase B e três da fase C, que compõem cada um desses aqui, né? Eu poderia ter outra opção de um cabo apenas, só que seria, sei lá, um cabo de 290 milímetros, né? E daí, dependendo da configuração, né, eu tenho que aplicar, né, esse quantitativo aqui de cabos por fase ou pelo neutro até a cordoária. Geralmente a cordoária é uma só, viu? Então, pessoal, é um resumo. Próxima aula, a gente fala melhor desse resumo aqui, né, da atividade 1, já aplicado o quê? Lembrando que é da sua residência, viu? Não é de empresa, indústria que vocês trabalham, é da sua residência. Você vai fazer uma análise aí e ver o que que não está conforme,
Que melhoria você pode aplicar? Um exemplo de melhoria é o quê? Ó? Tomadas de padrão antigo, né? Serem trocadas por tomadas de padrão novo, a fêmea, né? Já que é no caso da instalação, né? Todas tomadas fêmeas serem trocadas por essa de padrão novo, em conformidade, ó, com a NBR 14136, né? No caso, essa impressão aqui é de 2002, beleza? Então tá, pessoal. Eu vou deixar renderizando para logo mais vai estar disponível aí para a monitor ou monitor, né? Deixa eu lembrar aqui quem que é. A Letícia, né? Para ela postar aqui a aula para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, né? Se Deus quiser e o Criador permitir. Parar aqui a gravação.